Pronto, já começou a gravar. Vocês conseguem ver assim? Eu não consigo ver mais vocês, mas vocês conseguem ver? Sim, sim. Assim tá bom, Marcos? Sim, professor, é porque eu que tenho que estender o meu aqui. Agora sim, é tudo Vamos lá. novo aqui. Então, boa noite para vocês, gente. A gente vai começar trabalhando, né, justamente aí com vocês, mestrandos e PIBICs. Daqui a pouco o pessoal do TCC também, os doutorandos que vão entrar também, né, e os novos mestrandos também. E a ideia de fazer justamente essas capacitações é de dar esse arcabouço teórico para que vocês consigam desenvolver as atividades de pesquisa de vocês, né, e finalmente colocar em prática aquilo que vocês já vêm pesquisando. Né, principalmente os mestrandos, né, que já estão pesquisando aí há um bom tempo, agora chegou a hora de finalmente colocar em prática e começar a escrever, começar a dar forma no trabalho que vocês precisam submeter, né? No projeto que vocês precisam submeter para qualificar e, posteriormente, na dissertação. E para os PIBICs começarem justamente, tiveram a capacitação com o professor Mariano sobre a questão da revisão da literatura e pesquisa e a parte bibliométrica, né? Para fazer as redes e tal, e aquelas análises. E a partir disso, a gente vai agora passar para a parte de escrita científica, certo? Então, essa vai ser uma série onde a gente vai passar por introdução, definição de título, introdução, objetivo, justificativa, referencial teórico, metodologia, que é a parte de materiais e métodos, até o cronograma de execução, né? Isso para os mestrandos. E depois a gente vai dar continuidade com resultados, discussões e conclusão, que aí é para todo mundo, né? Quando a gente estiver colocando em prática as nossas pesquisas, tá? Então, para a gente começar hoje a nossa capacitação, antes de a gente falar da introdução, da escrita da introdução propriamente dita, a gente vai falar um pouquinho antes sobre duas coisas que são muito importantes, que é a questão de paráfrase e citação, certo? O que é que acontece? Quando a gente vai escrever um documento científico, né? Esse documento científico, ele basicamente essas partes iniciais, tirando resultados, discussões, conclusão, todo o restante do trabalho científico, ele é feito por citações. A gente precisa ler autores e a gente precisa citar esses autores para construir uma base teórica de forma que a gente convença o leitor de que o nosso artigo, de que o nosso trabalho, de que a nossa tese, de que a nossa dissertação, de que a nossa pesquisa de iniciação científica, ela é relevante e delinear essa pesquisa da forma correta, tá? E aí, essas citações, para que elas possam ser feitas de maneira correta, a gente utiliza um artifício chamado de paráfrase. Ou seja, vocês aprenderam o processo de revisão da literatura, né? Aprenderam como pesquisar, como buscar artigos nos temas de vocês, e agora vocês passam por um processo de leitura daqueles artigos que de fato vão contribuir para a pesquisa de vocês, para que vocês possam citar esses artigos com base em paráfrases. Ou seja, vocês vão ler o que outras pessoas disseram, falar da forma de vocês, mas nunca esquecendo de citar esses autores. Por quê? Porque senão a gente cai na armadilha que é muito perigosa, né, para a gente que está trabalhando com ciência, que é a armadilha do plágio. Então, assim, a cada ponto que você escrever, introdução, justificativa, referencial teórico, a cada ponto você tem que colocar obrigatoriamente uma citação. Você não pode deixar sem citação, porque senão quem vai estar avaliando seu artigo ou seu documento científico vai partir do princípio de que aquela é uma ideia sua. E basicamente tudo que existe já foi falado. A gente só vai, de fato, adaptando às nossas necessidades e encontrando ali na literatura alguns recortes que ainda não foram tão bem explorados assim. Então, hoje, logo para iniciar, a gente vai começar com um processo de como é que a gente parafraseia um autor e depois como é que a gente cita esse autor, certo? Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode abrir o microfone. Eu não estou enxergando vocês, tá? Mas pode abrir o microfone, pode perguntar. É uma parte interativa. Não saiam daqui com a dúvida, tá?
E se eu estiver falando muito rápido também, vocês podem pedir, professor, dê uma... Vá mais devagar um pouquinho, aí eu repita isso, que a gente volta um pouquinho também, não tem problema não. Então, vamos lá falar da paráfrase. A paráfrase, ela é um grande desafio quando a gente está começando nessa parte aí de processo de escrita científica. Porque o que é que acontece? Muita gente diz, eu não sei escrever de forma científica, ou eu tenho muitas dificuldades, ou eu estou bloqueado da minha escrita científica. Mas, na verdade, o que acontece com essas pessoas que não estão conseguindo escrever é que, de fato, essas pessoas estão lendo pouco, né? Para que a gente consiga escrever de forma científica, o primeiro passo que a gente tem que fazer, né, que é o primeiro passo que a gente tem que tomar, é justamente a leitura de um outro quantitativo, de um quantitativo grande aí de artigos científicos, para que a gente pegue justamente a forma como esses autores eles escrevam e que a gente comece a adaptar isso ao nosso estilo de escrita e para também o estilo que está sendo pedido, certo? Então, a paráfrase ela é um grande desafio quando a gente está começando. Mas depois que a gente começa a ler muitos artigos científicos, a gente começa a ficar craque em paráfrase e a gente vê que ela é muito fácil de fazer para a gente conseguir as citações que a gente precisa fazer para formar o nosso texto científico. Então, vamos falar um pouquinho dela. Parafrasear é uma luta para qualquer acadêmico. De um lado, você tem a necessidade de ler muitos trabalhos, então a leitura ela é fundamental sobre o seu tema de pesquisa, e você precisa fazer as referências, que são as devidas citações a ele. Do outro lado, você tem que tomar cuidado para não plagiar o texto de outros autores, usando, entre outros recursos, a paráfrase. Ou seja, a paráfrase nada mais é do que alguém disse uma coisa e eu, com base no que eu entendi que aquela pessoa falou no artigo científico dela, eu vou dizer da minha forma, certo? E aí eu vou dar alguns hacks para vocês, para auxiliar e para facilitar vocês nesse processo de paráfrase. Principais problemas enfrentados: faltam palavras para dizer o que você quer dizer, falta um conhecimento mais profundo de como mexer em uma frase. Tudo isso, né, é justamente aí resolvido através de um processo de muita leitura e muito treino. Se eu pegar, por exemplo, o meu TCC, que eu finalizei a graduação em... Meu Deus, eu agora vou revelar a minha idade, né? Eu finalizei a minha graduação em 2016, no final de 2016. Antigo. Eu finalizei minha graduação no final de 2016. Se eu pegar, por mais que, por exemplo, meu TCC foi um TCC nota 10, se eu pegar o meu TCC agora, obviamente que eu escrevo coisas de forma diferentes e eu amadureci a minha escrita científica. Tudo isso com base em quê? Eu li muito, fiz muita revisão da literatura para poder pegar o jeito dos pesquisadores e dos cientistas de escreverem os textos dele, e eu treinei também bastante nessa escrita. Então, esse processo de amadurecimento, ele vai acabando por acontecer de forma mais fluida e mais natural, quanto mais a gente lê e quanto mais a gente treina, certo? Então, se você já leu bastante na sua revisão sistemática da literatura, comece a prestar mais atenção ao vocabulário utilizado pelos cientistas. Por exemplo, os termos técnicos, os jargões, a forma de organizar como os pesquisadores escrevem os seus artigos. Então, a gente vê que existem conectivos para iniciar uma frase, existem conectivos para negar o que a gente falou anteriormente, existem conectivos para adicionar novos argumentos ao texto, existem frases que são utilizadas para conectar um parágrafo ao outro, e tudo isso a gente só vai conseguindo fazer quando a gente leu bastante sobre aquele tema, quando a gente já tem um domínio sobre aquele conteúdo. E depois que a gente prestou atenção, que a gente já leu bastante no que eles falaram e no vocabulário que eles utilizam, a gente vai tentar reproduzir essas formas de escrever no nosso documento científico. Mas, todavia, né, sem copiar igualmente, para não cair no nosso grande desafio aí, que é o plágio, certo? Então, cuidado no plágio
Quando a gente tem pouca experiência, o plágio ele parece um caminho muito fácil, mas na verdade ele dá muito problema lá na frente, ok? Então, ó, como é que a gente faz uma paráfrase? Qual é o processo para a gente poder parafrasear quando a gente está começando aí a leitura dos documentos e a gente quer começar a treinar a nossa escrita científica? É começar pelo começo. A paráfrase, ela começa lá no fichamento e na organização da sua revisão sistemática da literatura. Por isso que para todos vocês, independentemente se PIBIC, TCC, se o pessoal do mestrado, de doutorado e por aí vai, a gente já falou com vocês que é necessário fazer o fichamento dos artigos que são interessantes para o trabalho de vocês e conduzir essa revisão sistemática da literatura. Porque lá vocês vão ter, por exemplo, numa estrutura básica, uma coluna mostrando para vocês o autor e a data de publicação daquele artigo, né? A gente vai ter o objetivo daquele artigo, a gente vai ter os resultados principais daquele artigo, a gente vai ter as principais limitações daquele artigo, e a partir disso, a gente consegue realizar um processo de paráfrase, certo? Porque quando a gente vai lendo mais aquele artigo, a gente vai pegando frases que possam ser úteis para a nossa escrita científica. É muito difícil parafrasear trechos que são muito curtos. Por isso, aumente o número de informações e ideias sobre o assunto que você quer parafrasear, para ter mais conteúdo para refletir e escrever. Aqui, a gente tem que tomar cuidado numa coisa, certo? A gente vai ver a estrutura de uma introdução daqui a pouco, o que é que precisa ter numa introdução básica, e a gente vai ver que cada ideia, ela é apresentada em um parágrafo diferente. Então, a gente vai ter um parágrafo que fala de forma mais geral sobre o tema, depois a gente já vai delineando o tema, depois a gente fala do gap de pesquisa, depois a gente traz dados e argumentos, e a gente vai vendo que cada um deles tem um lugar específico de ser colocado na nossa introdução ou no nosso documento científico. Então, quando eu falar aqui de aumentar o número de informações e ideias sobre o assunto que a gente quer parafrasear, é a gente tentar pegar trechos que são trechos mais longos daqueles autores que a gente está lendo, certo? Não quer dizer, por exemplo, que eu vou pegar um trecho que me fale sobre a definição de cidades resilientes com um trecho que me fale sobre um dado econômico sobre cidades resilientes. Percebam que são coisas diferentes. A definição de cidades resilientes precisa estar num parágrafo e o meu argumento sobre as questões econômicas de uma cidade resiliente precisa estar em outro parágrafo, tá? Só um momento. Tá mostrando para vocês ainda? Tá mostrando. Sim. Pronto. Então, a primeira coisa é começar pelo começo, né? Depois, leia, entenda e absorva o conteúdo. A essência da paráfrase está na boa compreensão e absorção do que foi lido. Então, se eu peguei um quantitativo de informações que é relevante daquilo que eu estou lendo, né? Eu entendi aquilo que eu estou lendo, eu vou absorver aquilo que eu li e vou conseguir falar com as minhas próprias palavras. Se você não entendeu o texto que você quer parafrasear, não tem sinônimo que resolva o problema da paráfrase. E muitas vezes. Só um momento aqui, gente. Licença.
Vamos lá, vamos voltar. Então, o que é que acontece? A gente vai ter que ter uma boa compreensão. Vocês estão enxergando a tela, gente? Você não tá aparecendo mais, só o slide. Ah, certo. Deixa eu voltar aqui, então. Meu Deus. Mas pode continuar, professor. Como está o slide apresentando, não tem problema não. Pronto. Vamos lá. E aí, gente, o que é que acontece? A gente precisa ter uma boa compreensão daquilo que a gente leu e a gente precisa absorver tudo que foi lido para que a gente consiga falar da nossa forma que a gente precisa, da forma que a gente precisa falar. Então, se a gente não entendeu o texto que a gente quer parafrasear, não vai ter sinônimo que resolva esse tipo de problema da paráfrase. Porque o que é que muita gente erra, o que é que acontece com muitas pessoas? A gente acha que parafrasear um autor é justamente escrever apenas sinônimos do que o que aquele autor ele está dizendo para a gente. Quando, na verdade, não é. A gente precisa compreender e tentar relacionar o conteúdo que a gente está estudando para fazer uma paráfrase mais rica e mais consistente. Então, parafrasear não é apenas escrever uma frase de sinônimos. É você, de fato, compreender e trazer a sua visão sobre aquilo que você entendeu, certo? Depois, afaste-se do texto original, né? Quando a gente faz esse processo de se afastar do texto original... Oi? Acho que o microfone de alguém está ligado. Quando a gente se afasta do texto original, a gente diminui o risco do plágio não intencional. Não quer dizer que, como muitas vezes, quando esse processo de plágio acontece, né, seja de um parágrafo, de um texto inteiro, obviamente, que é intencional, né? Mas, às vezes, a gente reescreve um parágrafo, né? E acaba caindo nessa armadilha do plágio não intencional, porque a gente não se afastou tanto assim do texto original. Então, entendi qual é o texto, né? Agora eu vou escrever com as minhas próprias palavras. E isso acontece muito quando a gente está trabalhando com textos de outra língua, como é o caso de vocês que vão trabalhar com textos da língua inglesa. Então, qual é o processo, né? Pegou lá o trecho que vocês querem parafrasear, traduz utilizando o Google Tradutor, o ChatGPT ou por aí vai, certo? Para você compreender o que eles estão querendo dizer. Depois, você dá uma primeira pincelada e faz reformula ali o seu texto final para poder criar a sua paráfrase e citação, certo? Se for necessário, organize as suas ideias em tópicos, para garantir que todo o conteúdo ele seja contemplado. Então, é aquela ideia de, sempre que possível, subdividir, para que a gente não crie ali para o leitor uma confusão das nossas ideias. Porque, por exemplo, eu sei que o assunto de cidades resilientes vão ter implicações econômicas, vão ter implicações ambientais, vão ter implicações sociais, vão ter implicações estruturais, vão ter implicações financeiras. E se eu coloco todas essas implicações num único parágrafo, né, eu vou acabar confundindo a mente do meu leitor e vou correr o risco dele não entender qual é a ideia que eu estou querendo passar. Então, se eu quero escrever sobre as implicações que uma cidade resiliente vão ter, né, ou vão trazer consigo, eu posso utilizar um parágrafo para falar sobre as questões ambientais, um outro parágrafo para falar sobre as questões econômicas, um outro parágrafo para falar sobre as questões sociais, e assim sucessivamente, porque a gente tem espaço, principalmente em dissertações, teses, trabalhos de conclusão de curso. No artigo científico, que é o objetivo do PIBIC, a gente não tem tanto espaço assim. Então, a gente precisa ser um pouco mais direto ao ponto, certo? Mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona tudo isso daqui a pouco. A gente só está começando. E depois você vai escrever o que você entendeu do seu jeito.
A paráfrase permite que você conte informações de outros textos a partir do seu ponto de vista e com conhecimentos linguísticos que você tem, ou seja, com a gramática, com o vocabulário que você adquiriu durante toda a sua vida. Obviamente que a gente sempre tenta dar uma rebuscada um pouquinho, porque é um documento científico. Então, a gente precisa trazer os jargões e a forma de escrever científico. Por exemplo, não caberia jargões jornalísticos ou uma estrutura de um texto jornalístico para um artigo científico, para uma tese, para uma dissertação. Por quê? Porque são documentos com objetivos diferentes, né? Por exemplo, um artigo de opinião, que pode ser um texto jornalístico, o autor ele pode se colocar no texto, né? Ele pode utilizar a primeira pessoa do singular. Já quando a gente está escrevendo um documento científico, a gente tenta ao máximo não se colocar no texto. A gente tem que ser o mais neutro possível nesse processo, certo? E aí, no final, depois que a gente fizer a nossa paráfrase, a gente confere se o texto é original para ver se o texto ficou realmente diferente. Ou seja, para ver se a gente não está realizando o processo de plágio não intencional. Temos que ter cuidado com o uso de sinônimos, pois nem sempre encontraremos sinônimos idênticos na mesma língua, certo? Então, vamos parar um pouquinho aqui esse compartilhamento para a gente fazer, só para a gente fazer um exemplozinho de citação. Pode falar, Marcos. Ô, professor, se acontecer de eu encontrar um artigo, né, com a descrição de um determinado autor, e eu coloco essa frase, né, essa citação do autor, né, e aí eu tenho que falar com as minhas palavras. E se eu encontrar outro artigo que responda essa frase? Vamos Como lá, tá? assim? A frase... Porque assim, a paráfrase você tem que pegar aquela descrição do artigo, né, o autor, né, você tem que descrever, né, o nome do autor. Isso. E aí eu vou escrever no outro parágrafo o que eu estou entendendo sobre aquelas informações que estão ali, né? Isso mais sendo de outras palavras. Se eu encontrar um artigo que responda àquela citação. Que responde em que sentido? Vamos lá, vamos dizer que tenha um artigo falando sobre emissões de efeito estufa e como neutralizar. Aí eu estou pesquisando e encontro uma resposta referente àquela pergunta lá de outro ator, colocando abaixo. Porém, entendeu a lógica? Mas aí eu tenho que responder os dois, no caso, com as minhas palavras. Eu posso colocar... Você tem que colocar os dois com as suas palavras, isso. Tudo tem que ser parafraseado. A gente vai chegar nessa parte de citação já já. Tá bom. Segura só um pouquinho, tá? Vamos lá. Ó. Então, isso aqui é um paper que eu peguei que trata sobre um modelo de cidades resilientes para água, né? Uma ferramenta de planejamento de governança baseado na melhoria da resiliência urbana da água. Então, tenho aqui os autores, né? E tenho o início do texto. Então, eu peguei esse trechozinho aqui justamente porque ele está sem citação, certo? Então, eu vou aqui, ó, começar um processo de paráfrase com esse trechinho que eu peguei aqui. Então, vamos supor que eu não tenha nenhum conhecimento da língua inglesa. Vou copiar, certo? Vou levar aqui para o tradutor, o Google Tradutor. Vou colar lá. E ele vai me dizer o seguinte, ó. O desenvolvimento da resiliência não só aumenta a capacidade de responder, enfrentar e adaptar-se aos perigos climáticos, mas também as falhas causadas por perturbações socioeconômicas de longo prazo e pela má gestão. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ó? Vamos ler de novo, até entender. O desenvolvimento da resiliência não só aumenta a capacidade de responder às questões climáticas, mas ele também responde aí às questões que são causadas por problemas socioeconômicos, tanto de longo prazo, como também aqueles problemas
que são causados por uma gestão inadequada, por uma gestão ruim. E aí agora eu vou abrir vou fazer o próximo passo da paráfrase, que é justamente abrir um documentozinho, certo? E vou me afastar do meu texto original. Então, ó, me afastei do meu texto original, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Entendi qual é a ideia. Vocês estão vendo isso aqui, né? Esse meu bloquinho de notas? Pronto. Aí ele fala lá que o desenvolvimento da resiliência não só responde às questões climáticas, mas responde também às questões estruturais, financeiras, socioeconômicas e também de má gestão no longo prazo. Então, eu tenho que parafrasear esse autor. Já fechei lá, que é para eu não correr o risco de cair no plágio intencional, e agora eu vou escrever com as minhas próprias palavras, certo? Aí eu vou escrever o seguinte, ó. Vamos ver aqui, eu vou começar. Questões relacionadas a aspectos financeiros, estruturais, de má gestão, tanto no longo quanto no curto prazo, são respondidas pela resiliência, pela construção da resiliência. Vamos lá. Da resiliência. Assim como as questões de mudanças climáticas. Então, ó, questões relacionadas a aspectos financeiros e estruturais de má gestão, tanto no longo quanto no curto prazo, são respondidas pela construção da resiliência, assim como as questões de mudanças climáticas. Então, eu coloquei da minha forma, né, de escrever, certo? E aí, eu posso voltar lá, colocar os dois lado a lado e verificar se eu não caí no risco de plágio não intencional. Então, ó, o que é que ele fala? O desenvolvimento da resiliência não só aumenta a capacidade de responder, enfrentar e adaptar-se apenas aos perigos climáticos, mas também às falhas causadas por perturbações socioeconômicas de longo prazo e de má gestão. Percebam que eu disse a mesma coisa que ele falou, só que com as minhas palavras. Vejam, questões relacionadas a aspectos financeiros, estruturais, de má gestão, tanto no longo quanto no curto prazo, são respondidas pela construção da resiliência. Opa, residência não, é resiliência. Assim como as questões de mudanças climáticas. Então, percebam que não caí, consegui entender qual era a mensagem que ele me passou, consegui construir um parágrafo aí, uma assertiva, que passe a mesma ideia e não fiz um plágio não intencional. Então, eu escrevi da mesma forma, a mesma ideia que ele queria passar, sendo que eu escrevi de forma diferente. E aí, na minha época, a gente não tinha o auxílio das inteligências artificiais. Hoje em dia, a gente tem o auxílio das inteligências artificiais que podem ser utilizadas para auxiliar a gente no processo de melhoria do nosso texto acadêmico. O que é que acontece? Você não pode, de forma nenhuma, pedir para a inteligência artificial, escrever o texto para você. Mas você pode pedir para que ele melhore o seu texto, né? Sem tirar o sentido original, mas com uma linguagem mais científica. Então, o que é que eu faço? Ó, se eu quiser, né? Pego aqui o meu texto, abro lá no ChatGPT e coloco para ele, ó. Haja como um pesquisador científico e reescreva o meu texto
sem modificar o sentido, com uma linguagem mais formal e científica. Aí eu vou colocar aqui, dei o prompt de comando a ele e ele vai trabalhar. Ó. Questões referentes a aspectos financeiros, estruturais e de má gestão, tanto em curto quanto em longo prazo, são abordados por meio da construção da resiliência, da mesma forma que os desafios impostos pelas mudanças climáticas. Então, vejam que eu não pedi para ele escrever para mim, eu pedi para ele melhorar sem tirar o sentido daquilo que eu escrevi. Isso a gente pode fazer, certo? Então, vejam como já fica melhor e como já fica escrito de uma forma que a gente consegue ler mais facilmente. Ó. Eu escrevi: questões relacionadas a aspectos financeiros e estruturais de má gestão, tanto no longo quanto no curto prazo, são respondidos pela construção da resiliência, assim como as questões de mudança climática. Tava bom? Tava, mas a gente pode melhorar. Aí eu dei esse prompt para ele não modificar o sentido com uma linguagem mais formal e científica, e ele botou isso, ó. Questões referentes a aspectos financeiros, estruturais e de má gestão, tanto em curto quanto em longo prazo, são abordados por meio da construção da resiliência, da mesma forma que os desafios impostos pelas mudanças climáticas. Então, percebam como a IA ela pode ser a nossa melhor amiga nesse processo de escrita científica, certo? Oi? Não, eu tô dizendo é verdade, viu? Ela pode ser a nossa melhor amiga. O que não pode é justamente a gente pedir para ela escrever para a gente o texto que a gente precisa escrever. Mas ela pode ser uma boa aliada para facilitar e aumentar a rapidez com a qual a gente escreve, certo? Perceberam aqui como é o processo de paráfrase? Todo mundo ok com isso? Sim, sim. Sim, professor. Sim. Beleza? Pronto. Aí, o que é que acontece? Toda paráfrase, né? Como eu estou pegando esse textinho aqui desse artigo, eu preciso citar os autores que escreveram e eu preciso fazer as referências desse artigo, né? Então, o que é que eu preciso fazer? Utilizar as normas da ABNT. As normas da ABNT dizem que a gente deve citar os autores do artigo, né? De acordo com a ordem que eles aparecem no artigo, né? Que é a ordem de importância, primeiro autor, coautor e por aí vai. E deve fazer essa citação por meio do sobrenome ou do último nome que aparece do autor. Nesse caso aqui, ó, como eu tenho muitos autores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 autores para escrever um artigo, né? Eu vou utilizar o et al, certo? Então, vou começar citando apenas o primeiro autor, que é o Saikia, certo? Então, venho aqui, ó. Saikia, e vou utilizar o et al, que é quando eu tenho mais de 3 autores, certo? E vou ver o ano de publicação, que foi o ano de 2022. Saikia et al. 2022, certo? Aliás, aqui é Saikia, não é Sairia, não. Saikia et al. 2022. E aí, o que é que acontece? Essa citação, ela pode tanto vir no começo do parágrafo, como ela pode vir também ao final do parágrafo. Vamos fazer das duas formas para a gente entender. Por exemplo, ó, de acordo com Saikia, ele quer botar Sairia, et al. 2022, questões referentes a aspectos financeiros, estruturais e de má gestão, tanto em curto quanto em longo prazo, são abordadas por meio da construção da resiliência, da mesma forma que os desafios impostos pelas mudanças climáticas. Ou ele pode aparecer no final do meu parágrafo. Então, eu faço o quê? Ó? Volto o meu texto aqui, coloco em letra maiúscula essa parte das questões e venho com Saikia aqui para o final do meu texto. Então,
Saikia et al. Para o final do meu texto. Né? Obedecendo sempre às regras ou da ABNT ou do artigo que a gente estiver fazendo. E eu tenho aqui citação indireta de artigos de autores com mais de de artigos com mais de 3 autores no início de frase e citação indireta de artigos com mais de 3 autores no final da frase. Então, pode acontecer dessas duas formas, certo? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Sim, professor. Pronto. Aí eu vou fechar aqui. Ó. Para ajudar vocês nesse processo, eu vou apresentar para vocês agora, né? Quando a gente está escrevendo lá e a gente precisa, aquelas referências que a gente fichou não são suficientes, a gente pode vir aqui, ó, e utilizar essas outras duas ferramentas de inteligência artificial. Essa primeira é o Connected Papers, né? Que visa justamente trazer artigos que são baseados naquele tema que a gente está colocando. Por exemplo, Water Resilient Cities, certo? Então, a gente vai procurar todos os artigos que trabalham com isso, tá? E a Adaptation Capability, Envisioning Water Resilient Cities through the lens of Blue-Green Solutions. Pronto. Então, vou observar aqui from water sensitive, define adaptative mobilizado for water resilience. Pronto. E eu posso, através dessa inteligência artificial, buscar mais artigos que eu não tinha descoberto quando eu fui lá na Web of Science ou em outras estratégias de busca que vocês tenham utilizado. Então, eu vou clicar aqui, ó, e ele vai montar para mim uma rede de artigos que falam aí, que tem relação com esse primeiro artigo que eu citei. Então, se está faltando citação, se está achando que está pouco, que não está bem argumentado, vocês podem utilizar essa primeira ferramenta, que é o Connected Papers, para achar uma rede de artigos que estão relacionados, para que vocês possam pegar citações ou autores para facilitar no processo de referência que vocês precisam fazer, tá? Então, aqui vocês podem clicar, ó, e eles já vão abrindo. Aí vocês pode pegar aqui e já ir também para tentar abrir no Web of Science. Alguns ele já vai ter o PDF aqui para poder abrir para vocês e por aí vai, certo? Só tem que lembrar que quando vocês fizerem o cadastro, ele é feito chat GPT. Ele tem um limite de forma gratuita. Então, vocês têm que ser muito rápidos para pegar, ó, o nomezinho de todos os artigos que tem aqui que são importantes para o trabalho de vocês e depois procurar por outras ferramentas, seja no Web of Science, que é a forma correta de fazer, certo? Ou seja no Sci-Hub, que é aquela ferramenta que dá uma ajudinha para a gente quando a gente não consegue o acesso tão fácil assim de um artigo. Mas, se alguém estiver vendo isso, eu não disse isso, tá? Certo? Então, Connected Papers. Outra ferramenta para a gente utilizar é o SciSpace. O SciSpace, ele é uma ferramenta que permite a gente fazer perguntas, né, sobre o nosso tema e permite também com que a gente ache um PDF, ache um artigo e faça perguntas a ele sobre aquele artigo. Então, por exemplo, quando a gente quer uma definição de alguma coisa, quando a gente quer um argumento econômico, um argumento ambiental, um argumento financeiro, um argumento estrutural de gestão, a gente pode pedir para ele aqui de papers, né, de artigos, e ele vai dar uma listinha de artigos para a gente que fala aquilo e dá também as citações. E a gente consegue, ó, conversar com o PDF, né, que a gente vai conseguir baixar e fazer perguntas a esse PDF e formular a citação da gente. Então, por exemplo, what is the definition of water resilient city? Certo? Então, eu fiz uma pergunta para ele. Então, vamos ver o que é que ele me retorna.
Esse também ele tem limitação de tempo, tá? Ó, aqui ele já traz. A water resilient city is defined as an urban environment that effectively manages its water resources to withstand and adapt to various challenges, né? Ele diz aí que uma cidade resiliente de água é definida como um ambiente urbano que efetivamente gerencia seus recursos hídricos para se manter aí e adaptar para vários desafios, incluindo a mudança climática, incluindo inundações e incluindo a escassez de água. Esse conceito enfatiza a integração de práticas sustentáveis e infraestrutura para melhorar a habilidade das cidades de responder aos riscos relacionados à água. E aí ele traz as características principais de uma cidade com água resiliente e sustentável, né? E traz citações de artigos que trazem essas principais características. Então, a gente pode clicar neles aqui, certo? E a gente pode conversar com esses PDFs. Pode vir aqui no Summary, né? Que ele vai gerar para a gente. Então, percebam que é um Open Access, né? Mas a gente também pode conversar com esses artigos, certo? Então, ele faz aqui, ó, introdução, um summary sobre sistemas urbanos sustentáveis, sobre avaliação de risco, sobre as discussões e conclusões, identificação de limites, resiliência e por aí vai. Isso é o resumo que ele dá para a gente. Mas a gente também pode conversar com esse artigo. Então, eu posso pedir aqui para ele, ó, eu posso fazer a pergunta tanto em português como também em inglês. E aí, se eu fizer em inglês, ele me responde em inglês. Se eu fizer em português, ele também me responde em português. Então, eu vou perguntar para ele quais as principais características de uma cidade resiliente de água. Ó. Características, ó, de uma cidade resiliente de água. Aí ele vai me dizer tudo o que esse artigo ele traz para mim. Então eu posso pegar essas características, né, fazer a paráfrase dela e depois fazer a citação desse artigo, para eu não correr o risco de fazer um processo de plágio, certo? Então ele também funciona dessa forma. Mas a gente também tem que ter noção de que, assim como o ChatGPT, ele também tem uma limitação, certo? Todo mundo entendeu aqui como é que usa essa ferramenta? Sim, professor. É bem bacana, né? Dá para ajudar bastante a gente. Muito. E aí vocês fazem o processo de paráfrase e ali mesmo já pega a citação, né? Para colocar a citação e fazer a referência do artigo, né? E pode baixar o artigo, pode fazer mais perguntas a ele e por aí vai, certo? Então, vamos voltar aqui. E aí, já pegando o gancho nesse processo de citação, né? A gente tem 3 tipos de citações que a gente pode fazer. A citação direta, citação indireta e citação da citação. O que é, assim, o que é que a gente não pode fazer de jeito nenhum? Citação da citação, que é justamente quando a gente utiliza o que a gente chama de APUD, certo? Que a gente viu em algum lugar, não tinha a fonte original e escreveu com base no que outra pessoa escreveu. Então, esse APUD aqui, quando a gente vai para uma banca ou quando alguém pega o nosso texto para analisar, ele é completamente nocivo, porque ele diz assim, poxa, eles tiveram preguiça de procurar a fonte original e estão fazendo uma citação da citação. Então, esse tipo aqui a gente não vai admitir, certo? Então, não façam citação da citação.
Se não tiverem a referência daquele trecho que vocês estão parafraseando, estão citando, procurem outros que digam coisas mais parecidas, certo? Citação direta, não, eu vou até mudar a cor da canetinha aqui, deixa eu só ver onde é. Citação direta não é que não possa, né? Aqui a gente precisa ter uma atenção, por isso que está em amarelo. Citação direta não é que não possa. É que citação direta, geralmente ela é utilizada quando a gente está trabalhando num curso, por exemplo, direito, letras, que são cursos de ciências sociais, que são cursos de humanas, né? Que precisam, muitas vezes, transcrever falas de um próprio ou de um específico autor em sua totalidade, certo? Para que a gente não cometa o risco de fazer uma citação e dar um sentido diferente daquele sentido que o autor queria dar. E aí, o pessoal do direito, o pessoal de letras, o pessoal de humanas, no geral, utiliza muito a citação direta, que é aquela citação que é feita quando a gente tem 3 linhas no máximo, né, que a gente coloca entre aspas, e quando ultrapassa essas 3 linhas, a gente coloca ela num recuzinho de 4 centímetros a partir da margem, né, e coloca ela num tamanho menor. Essa daqui não é que a gente não possa usar, mas ela não é comum nos trabalhos do pessoal de exatas, que é o nosso pessoal. Então, assim, não quero ver ninguém utilizando nem citação direta e nem citação da citação. Se você quer fazer uma citação, né, se você quer citar um trecho, você pode muito bem parafrasear e tornar ele uma citação indireta. Tudo que você fizer com citação indireta vai ser muito bem-vindo, certo? Então, vamos ver, ó. Citação direta, reescrita da parte da obra do autor consultado. Citação indireta, texto é escrito e baseado na obra do autor, então ele é baseado, ou seja, a gente parafraseou. E citação da citação, ela pode ser tanto direta ou indireta do texto, em que não se teve acesso à obra original, ou muitas vezes se ficou com preguiça. E aí a gente opta por fazer o APUD, certo? Mas não utilizem. Sempre optem por essa daqui, que é a citação indireta. Ok? Então, ó, formas de acordo com a ABNT de fazer citação direta. Se for só um autor, o sobrenome do único autor e o ano de publicação. A página ela não é mais obrigatória, então a gente não precisa colocar, certo? Mas como é até 3 linhas, a gente coloca ele entre aspas e reescreve o texto do autor na íntegra. Isso para citação direta, certo? E quando for no final, a gente faz esse mesmo processo. França Vasconcelos, 2007. Quando passa de 3 linhas, né, na citação direta, a gente precisa dar esse recuzinho aqui, ó, que é de 4, mais ou menos 4 centímetros, 4 parágrafos, né, e diminuir a letra para o tamanho 10 ou 11, se eu não me engano, para que a gente tenha aí a nossa citação direta realizada. Mas, como eu disse, isso fica muito feio num TCC do pessoal num TCC ou num artigo ou numa dissertação do pessoal de exatas. Só que quem utiliza mais citação direta é o pessoal de humanas. Vamos para a nossa agora, né? A nossa, como eu já mostrei para vocês, ela vem de uma paráfrase, né? E a gente utiliza aí um autor no início da frase. Pode colocar também no final da frase, como eu falei para vocês. E se for mais de um autor, 2 autores, God, ponto e vírgula, Het e o ano, 1969, certo? Se for 3 autores, até 3 autores, aqui como, por exemplo, Cohen, Mannion, Morrison, 2000. Um erro muito recorrente, quando eu pego algum texto científico para ler de aluno meu, né, é que geralmente o pessoal, o que é que faz? Faz a citação, né, coloca o ponto aqui e depois é que coloca
a referência, a citação de onde tirou. Isso é errado, tá? Então, você faz a citação, coloca os autores e, por fim, é que coloca o ponto final. Então, não quero ver ninguém cometendo esse erro, certo? Se for até 3 autores, é esse tipo de estrutura. Se for mais de 3 autores, a gente vai utilizar a estruturazinha do et al, certo? Então, aqui, Bastos et al, 1979, e fala o que ele falou. No final, da mesma forma. Bastos et al, 1779, e por aí vai. Citação da mesma ideia com vários autores. O que é que vai acontecer? Principalmente para o pessoal que vai escrever dissertação e artigo, né? Pode acontecer de a gente já ter lido alguns artigos aí que tragam uma ideia muito semelhante. Quando isso acontecer, esse tipo de situação, de citação, acontece com base em ordem cronológica. Então, do artigo mais antigo para o artigo mais novo, certo? Isso aqui é em letra minúscula, tá, gente? Queiroz. Foi porque eu esqueci de modificar. Beleza? Do mais antigo para o mais novo. E citação da citação. Essa daqui eu estou mostrando só por mostrar, mas a gente não vai fazer esse apuro de jeito nenhum. Veja como fica feio. Oslon, 1977, página 23, Apud, Smith, 1991, página 86, afirma que nossa capacidade de tanana, veja como isso aqui fica feio num texto. Isso aqui mostra logo desleixo para quem está corrigindo. Eu, quando pego que eu vejo um Apud, eu já digo que o aluno ele não se dedicou o bastante para realizar aquela escrita científica. Então, a gente não utiliza isso aqui. Ela existe, mas não utilize. Certo? Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos para a próxima parte. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim. Pronto. Agora, depois que a gente aprendeu a fazer revisão de literatura, fichamento, pesquisar nas bases, aprendeu a fazer paráfrase, aprendeu a fazer citação, a gente vai aprender como é que a gente escreve uma introdução de forma científica, certo? Então, vamos lá. Ó. Etapas de um pré-projeto. Então, a gente já aprendeu a definir nosso tema, a gente já aprendeu a fazer uma revisão sistemática da literatura e agora a gente vai aprender a realizar uma introdução e escrever um problema de pesquisa. E depois a gente vai passar por cada um desses outros módulozinhos aqui. Construir objetivos, elaborar a justificativa, escrever o referencial teórico e revisão da literatura, construir a metodologia, cronograma e referências bibliográficas para o pessoal que vai qualificar a dissertação. Depois, né, quando a gente já estiver aplicando aquilo que a gente fez, a gente vai tirar aqui, ó, cronograma, e ao invés de cronograma vai entrar resultados de discussão e conclusões. Então, vejam que depois de toda esse passo a passo aí que a gente construiu, só vai ficar faltando a gente aplicar, discutir e fazer as nossas conclusões para poder defender ou poder submeter ao PIBIC, certo? E nunca esquecendo das referências bibliográficas. Cada partezinha dessa que a gente está fazendo daqui em diante, né? Terminei de escrever minha introdução, vou checando citação por citação se as minhas referências bibliográficas referentes àquela citação realizada tá no final na minha lista de referências, para depois não virar um grande bolo e a gente perder referência, perder artigo. Então, toda vez que terminar uma dessas partes, já vai lá e já coloca toda a sua lista de referências bibliográficas atualizadas. Uma dica que eu dou é de salvar os artigos no Mendeley, porque ele já faz o gerenciamento dessas referências e a gente já vai conseguindo atualizar automaticamente no estilo em que é pedido. Então, você pode lá definir o estilo que é pedido
e ele já vai, toda vez que a gente escreve alguma coisa, ou adiciona uma citação, a gente já tem aí como a atualizar as referências bibliográficas automaticamente, certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente escreve o título do nosso trabalho científico, né? Hoje em dia não se faz mais dessa forma, mas eu vou mostrar para vocês, né? Porque um dia, se a inteligência artificial falhar, a gente mostra como é o processo de criação de um título, certo? Então, ó, para escrever o título do meu trabalho, eu preciso responder inicialmente algumas questões que são relevantes sobre o meu trabalho. São 4 questões principais. Primeira questão: sobre o que é o meu trabalho? Segunda questão: quais métodos e técnicas eu utilizei ou irei utilizar para aplicar no meu estudo? Terceira questão: o que e qual foi o meu objeto de estudo? O que é que eu queria estudar de fato? E 4, quais resultados eu espero obter com o meu estudo? Então, respondendo essas 4 questões principais, eu consigo fazer todos os outros passos para a criação do meu título, certo? Então, ó, eu vou fazer um aqui que eu já trouxe pronto para vocês verem como é que fica a estrutura. Então, inicialmente, ó, sobre o que é o meu trabalho, eu vou responder de forma bem informal mesmo. Meu trabalho estudará o uso de indicadores de desempenho Lean para melhoria de processos e redução de custos. 2. Quais métodos e técnicas eu utilizei ou irei utilizar para aplicar no meu estudo? Resposta: eu utilizarei o Fit Trade-off, que é um método multicritério, e o Balanced Scorecard, que é uma ferramenta da qualidade. 3. Qual foi o meu objeto de estudo, né? Onde foi que eu realizei esse estudo? O que é que eu queria de fato analisar? Eu estudarei empresas da indústria gesseira. 4. Quais resultados eu espero obter com o meu estudo? Indicadores priorizados, né, uma priorização de indicadores para serem implementados no curto, médio e longo prazo, de acordo com os planos de ação bem definidos. O que é que acontece nesse meu trabalho, né? A gente sabe que o processo de implementação de indicadores de desempenho, seja na indústria, seja na parte do meio ambiente, por aí vai, ele demanda um esforço muito grande da equipe de trabalho, porque a gente precisa conhecer o indicador de desempenho, a gente precisa saber quais são os dados necessários, saber coletar esses dados de forma necessária, saber analisar esses dados de forma coerente e tirar uma conclusão a partir dos resultados, né, que foram gerados a partir desses indicadores. E aí, muitas empresas, o que é que elas fazem? Né? Elas vão implementando esses indicadores de desempenho aos poucos para não tumultuar o processo de análise do desempenho do processo. E o meu objetivo com esse trabalho foi justamente isso: utilizar um método multicritério, né? E a ferramenta de balanço de scorecard, que contempla 4 dimensões, para que eu consiga priorizar, né, quais são aqueles indicadores de desempenho que precisam ser implementados primeiro, para eu ter uma ideia da criticidade ou da eficiência do meu processo no ponto em que ele está. Então, essa é a ideia geral do artigo que eu escrevi a partir dessas respostas, tá? Depois que eu respondi isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou identificar e listar palavras-chave ou frases das minhas respostas. Então, ó, meu trabalho estudará o uso de indicadores de desempenho Lean para melhoria de processos e redução de custos. Percebam que eu peguei indicadores de desempenho Lean, que são palavras-chave, melhoria de processos e redução de custos. Na segunda, dos métodos, peguei só os métodos Fit Trade-off e Balance de Scorecard. O meu objeto de estudo, que foi na indústria gesseira, e o que eu espero obter, indicadores priorizados.
Então, eu vou pegar essas palavrinhas, né? Essas palavras-chave e fazer uma lista com elas. Então, eu listei elas aqui, ó. Indicadores de desempenho, Lean, Fit Trade-off, balanço de scorecard, indústria gesseira e priorização ou priorizados, certo? Então, criei uma listinha aí de palavras-chave. O que é que eu vou fazer? Escrever uma sentença longa com todas essas palavras-chave. Essa sentença, essa frase ou esse parágrafo precisa conter todas essas minhas palavras-chave. Indicadores de desempenho, Lean, Fit Trade-off, balanço de scorecard, indústria gesseira e priorização. Então, o que foi que eu escrevi? Ó? O meu trabalho realizará a priorização de indicadores de desempenho Lean para serem implementados em uma empresa da indústria gesseira, utilizando, para tanto, os métodos Fit Trade-off e o balanço de scorecard. Então, se vocês olharem, as minhas palavras-chave, elas estão descritas nessa minha frase. E agora, o que é que eu preciso fazer? Rearranjar essa minha frase, né, para que ela dê o meu título. Hoje em dia, a gente tem a inteligência artificial. Então, eu posso pegar essa sentença aqui, jogar no chat GPT e pedir para ele criar um título, né, para o meu trabalho com base nessas informações que eu dei para ele. Na moda antiga, a gente só vai rearranjar esse processo aí, essa frase aí, e formar isso num título, certo? Então, eu posso modificar ou rearranjar algumas palavras ou ordens para fazer com que elas funcionem juntas. No máximo, estourando, né? Um título aí, ele precisa ter 15 palavras. Às vezes a gente pode passar de 15 palavras, mas geralmente não é o recomendado, tá? E a gente precisa evitar utilizar abreviações. Por exemplo, objetivos de desempenho sustentável. A gente coloca muito ODS, né? E em títulos a gente não faz isso. Por quê? Porque o leitor, ele ainda não leu o nosso trabalho para saber sobre o que se trata. Às vezes, uma mesma abreviação pode significar muitas coisas. E como a gente ainda não definiu, como a gente ainda está no título do trabalho, não é indicado utilizar essas abreviações para fazer esse tipo de coisa, certo? Para fazer o título. E aí agora só vou rearranjar isso aqui ou pedir para o ChatGPT criar um título para mim. Então, meu título ficou justamente esse, ó. Priorização de indicadores de desempenho Lean para a indústria gesseira, utilizando o balanço de scorecard e o Fit Trade-off. Então, eu saí disso para isso. Ó, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses conectivos aqui a gente não conta, não. Então, eu tenho 10 palavras que descreveram o que eu vou fazer e eu tenho o meu título aí pronto e coerente para eu começar a trabalhar a minha introdução, certo? Dúvidas até aqui? Não, muito bom. Ok? Não, muito bom, professor, também. Show. Tá. Vamos embora. E aí, gente, vamos começar a escrever uma introdução. Eu já vou trazer a minha introdução que eu escrevi com base nesse título e eu vou mostrando para vocês tudo que a gente vai precisar fazer, certo? Quando a gente está pensando, quando a gente está trabalhando com introdução, a gente tem aquela velha lógica funil que eu tanto falo para vocês, né? Em outras capacitações que a gente já teve. A gente sai de um momento, de um tema, de um tópico mais amplo e a gente vai afunilando até esbarrar na barreira de conhecimento que a gente vai tratar. Então, como é que acontece? Inicialmente, na minha introdução, nessa minha lógica funil, eu vou apresentar o que já se sabe, né? Que é uma apresentação ampla do tema, escrevendo sobre a matéria e nicho de forma geral. Depois, vou escrever o que não se sabe, ou seja, qual é o gap de pesquisa e qual é o meu objetivo, né? E como eu vou fazer isso e por que eu vou fazer isso, né? Quais são os métodos que eu vou utilizar no como
e por que é importante utilizar esses métodos para atingir esse objetivo, certo? Então, essa é a estrutura geral de TCC, ou de introdução. Mas agora a gente vai fazer um destrinchamento, parágrafo a parágrafo, para a gente entender como é que a gente faz essa escrita. E no final vão ter algumas dicasinhas ali para ajudar vocês a melhorar esse processo, certo? Então, vamos lá. A primeira dica que eu dou para vocês que estão começando o processo de escrita científica é vocês separarem as palavras-chave do trabalho de vocês. Lembram que a gente fez uma listinha de palavras-chave para poder montar o título do meu trabalho, que tinha justamente priorização, indicadores de desempenho Lean, indústria gesseira, balanço de scorecard e fit trade-off? Então, aqui é uma forma, quando a gente vai escrever uma introdução, a gente tem que garantir que tudo isso que eu utilizei como palavras-chave para a criação do meu título esteja incluso na minha introdução. Então, no mínimo aqui, ó, eu vou falar um parágrafo sobre priorização, vou falar 1 ou 2 parágrafos sobre indicadores de desempenho Lean, vou falar 2 ou 3 parágrafos sobre a indústria gesseira, vou falar 2 parágrafos sobre o balanço de scorecard, vou falar 2 parágrafos sobre o fit trade-off. Fora os outros parágrafos que a gente tem, né, de introdução do tema, de objetivo, do problema de pesquisa e, quando é artigo, indicando quais são as seções que a gente vai trabalhar, certo? Então, sempre façam isso. Para que vocês estão começando, ó, sempre peguem essas palavras-chave e circulem ela de cores diferentes. Priorização está de vermelho, indicadores de desempenho Lean está de amarelo, indústria gesseira está de azul, balanço de scorecard está de verde e fit trade-off está de roxo. Isso a gente faz porque lá na introdução a gente vai ver, né, dentro da minha introdução, colocando lá, por exemplo, quando eu for falar sobre priorização, eu vou escrever um parágrafo e vou circular ele de vermelho. Quando eu for falar sobre indicadores de desempenho Lean, eu vou falar sobre os indicadores de desempenho Lean e eu vou circular ele de amarelo. E assim sucessivamente, fazendo com que nenhuma palavra-chave dessa seja esquecida. Se eu não esquecer nenhuma palavra-chave dessa, utilizar os conectores de forma correta, utilizar as citações de forma correta e a estrutura que a gente vai falar agora para vocês, a introdução de vocês vai chamar a atenção do leitor. E aí ele vai decidir se ele continua lendo o seu artigo, o seu trabalho ou não, certo? Então, para garantir que a nossa introdução ela seja uma introdução robusta, seja uma introdução eficiente, a gente precisa garantir que todas as palavras-chave mencionadas no nosso título estejam também descritas em formas de parágrafos na nossa introdução, ok? Todo mundo entendendo até aqui? Posso avançar? Sim, professor. Então, vamos lá. Ó, de forma mínima aqui, eu vou ter um parágrafo geral, né? 5 palavras-chave, 5 parágrafos no mínimo, porque eu posso ter mais parágrafos dependendo da palavra-chave, e um parágrafo apresentando a pergunta de pesquisa ou o tema delimitado. Então, a gente vai ter aí uma estrutura boa dessa introdução. Então, ó, o que é que a gente faz nos primeiros parágrafos da minha introdução? Lembram lá da lógica funil, né? Do mais geral para o mais específico. Mostre o que já é conhecido sobre o tema de forma geral, que é o que a gente chama aí de background information. Tu vai deixar escrever aí. Oi, tem alguém com coisa ligada? Foi mal. Nada. Quando a gente tem essa background information, por exemplo, eu estou trabalhando com cidades resilientes. Então, obviamente, que para eu começar a falar sobre cidades resilientes, eu preciso falar sobre o quê? Sobre o processo de mudanças climáticas que está cada vez mais comum no planeta Terra.
Então, isso seria uma declaração forte que eu fiz, né? Que reflete a minha área de pesquisa, certo? Aí, ó, aqui você também deve ter certeza de que fez todas as citações de forma correta, evitar o plágio, já que a informação é geral. Por exemplo, todo mundo sabe que as mudanças climáticas estão acontecendo, apesar dos negacionistas dizerem que não, mas se eu disser que o céu é azul, eu preciso dizer quem foi que disse que o céu é azul, apesar de ser um conhecimento geral. Apenas escreva informações relevantes e atualizadas, que suportem sua explicação. Então, nesses primeiros parágrafos, nos primeiros 2 parágrafos ali, você deve trazer citações que estão mais atualizadas sobre o tema geral que você vai tratar. Então, 2025, 2024, 2023, pelo menos dos últimos 5 anos, você coloca nos 2 primeiros parágrafos. Certo? Então, vamos ver como eu fiz isso. Ó. Aqui foi em 2020, tá? O congresso. E eu comecei trazendo aí uma citação de 2017. Então, ó, de acordo com Fagnani Guimarães, o constante crescimento populacional e o padrão de consumo da sociedade têm trazido impactos pela desenfreada geração de resíduos, que pode levar a colapsos com consequências ambientais, econômicas e sociais graves, certo? Então, eu apresentei o tema de forma geral. Falei sobre o crescimento populacional, falei sobre o consumo, os padrões de consumo e falei como isso pode gerar resíduos aí, né? E impactar tanto de forma econômica, ambiental, como de forma social. Então, perceba que ainda não dei nenhum spoiler do que é que eu vou tratar lá embaixo. Eu falei do meu tema de forma geral. Mesma coisa quando eu vou tratar sobre cidades resilientes, que primeiro eu faço, por exemplo, um parágrafo ou 2 sobre mudanças climáticas. Mesma coisa quando eu falo sobre segurança hídrica, quando eu falo primeiro ali, né, sobre o crescimento da população, sobre as necessidades de produção, de bem-estar, de lazer e por aí vai, né? Mesma coisa quando eu vou falar dos serviços básicos, né, de saneamento e abastecimento de água. Mesma coisa quando eu vou falar sobre as secas ou sobre as cheias e por aí vai, certo? Então, eu trago 1 ou 2 parágrafos, sempre gosto de trazer 2, né? Para o pessoal da dissertação, sempre tragam 2 parágrafos falando sobre o tema de forma geral, certo? E para o pessoal que vai escrever em forma de artigo, um e-mail ali já fica ok, porque ele também não pode ficar muito grande, tá? Então, apresentei o tema de forma geral no meu primeiro parágrafo. Depois... Desculpa, o senhor não consegue ver, não, né? Eu levantando a mão. Não consigo, não. Ah, tá. Por isso que eu estava aqui querendo tirar uma dúvida sobre esse primeiro parágrafo. Ah, pode falar. É só ligar o microfone e interromper, tá? Porque eu não consigo ver vocês, não. Ah, beleza. Então, professor, eu queria saber com relação a essa citação, porque assim, ainda não compreendi muito bem como é que eu vou fazer. Por exemplo, o quadro de fichamentos que eu fiz. Eu vou tirar daquele quadro de fichamento ou essa citação que é mais geral eu preciso pegar de algum autor que seja mais focado a isso? Por exemplo, normalmente eu pensaria assim, vou pegar uma citação de um artigo que seja de revisão sistemática sobre o assunto, já que é um parágrafo de explanação do tema de forma mais geral. Sendo que, aí eu fico na dúvida, eu tenho que ir atrás de outras citações ou eu pego as citações do meu quadro de fichamento? E assim também, outra dúvida, de qual parte do texto que é melhor pegar a citação? Porque, assim, a gente fez o quadro de fichamento de objetivos e resultados, né? Então, Isso. essa citação eu pego de qual parte?
Eu fico nessa dúvida, porque você pega da introdução de um artigo, aquela introdução já foi feita com base em outros artigos. Aí eu teria que parafrasear o que outras pessoas já disseram, mas dizer que é do autor mais recente. Aí, tá, vá. Calma, vamos lá, pergunta por pergunta, tá? Tá. Aquele quadro de fichamento que vocês estão fazendo, ele vai entrar como um anexo no trabalho de vocês, né? E ele vai ser utilizado na parte de realizar o texto crítico, né, sobre a revisão da literatura que vocês fizeram. Que é tipo, a gente constrói todo o referencial teórico. Depois de construir o referencial teórico, a gente abre uma subseção para fazer a revisão da literatura naquele tema. Então, a gente vai dizer que foram utilizadas tais e tais strings, a gente vai dizer que foi feita uma revisão de tal a tal ano, que foram obtidos inicialmente tantos artigos, que a gente fez um processo de filtragem, que a gente encontrou artigos que abordavam modelos, artigos que abordavam planejamento, artigos que abordavam isso, que aquilo, mas que no final não trabalhavam de forma tão aprofundada aquele tema que a gente está trabalhando. Então, aquele fichamento ele vai servir para esse momento, certo? Desse mesmo fichamento, você pode, por exemplo, os artigos que restaram, depois que você faz toda a filtragem, você pode ler aqueles artigos, as partes de introdução, resumo, introdução, você pode ler as discussões, as conclusões, para você começar a fazer essas citações. Lembra quando eu dei a capacitação para vocês do mestrado de revisão sistemática da literatura, que eu falei que quando vocês encontrarem os artigos que fizerem todo o processo de filtragem, vão pegando e lendo partes dele, né? E dizendo, ó, isso aqui é bom para fazer definição, isso aqui é bom para dar um argumento, isso aqui é bom para fazer uma construção de como é que o tema evoluiu ao longo do tempo. Então, é justamente isso. Você, obviamente, você leu, né, aqueles artigos e você vai estar fazendo essas citações com base nesses pedacinhos que você foi pegando, certo? Lembrei que o senhor tinha falado isso mesmo. Certo? Sim, certo. Mas assim... E a outra pergunta foi o quê? Sobre qual parte do texto a gente precisa priorizar. Porque eu fico nessa dúvida se eu posso citar a introdução, na minha introdução, né? Pode citar. Veja, só tome o cuidado de, por exemplo, eu estou citando aqui Fagnani e Guimarães. Então, obviamente que Fagnani e Guimarães já viram essa parte aqui, que é um conhecimento geral, é um conhecimento comum, né? Do crescimento populacional, da geração de resíduos, do padrão de consumo e tal. Ele já pegou de outra pessoa. Então, veja quem é que Fagnani e Guimarães está citando, né? E se está de acordo ou não com aquilo que você vai parafrasear aqui. Mas não tem problema, não. Você pode ler introdução, você pode ler discussões, conclusões e fazer a paráfrase para poder realizar a citação aqui em qualquer parte do seu texto, que precisar de citação. Certo. Eu também posso, porque tem alguns artigos que... acho que parou de acontecer isso, né? Pelo que o senhor explicou, que antigamente eles costumavam dizer a página, né? De onde estava. Aí, no caso, eu tenho que parafrasear só parágrafos do artigo, ou eu posso ler uma introdução, uma conclusão, juntar um trecho da conclusão que eu achei interessante, outro trecho da introdução, e juntar, parafrasear tudo? Pode sim, pode fazer isso. Beleza. Não tem problema não, pode juntar. Quanto mais informação você trouxer e que ficar de forma coerente, né, não tem problema não, tá? Beleza, era isso. Certo? Ô professor, uma dúvida. Na descrição, não precisa colocar o texto do autor aí para poder parafrasear, não, né? Isso já é modificado lá no ChatGPT com base científica, não é isso? Nas suas ideias, né? No ChatGPT é só se realmente precisar de ajuda. Sim. Entendeu? Tá bom. Certo? Aqui você já coloca o texto direto. Não precisa fazer todo aquele processo que a gente fez, não.
Aquilo ali é só para Sim. quem está começando, para poder entender como é que faz a paráfrase. Mas aqui você já joga Era só, o parágrafo. era só essa dúvida se eu tinha que colocar também a descrição do autor lá, enfim, e depois ter o comentário, né, É, abaixo. Não não. precisa. Tá bom, entendi. Colocou a citação e fez a referência lá embaixo, tá ok, certo? Professor, outra dúvida. Eu quero saber o seguinte: às vezes, quando eu não estou com muita ideia, assim, ou às vezes quando o que o autor escreveu, ele já é uma frase difícil de você parafrasear, porque às vezes é uma coisa muito específica, o autor disse algo e você fica naquela de se parafraseia e talvez mudar o sentido. Eu posso trocar as palavras. Só trocar em Não, sinônimo, não pode. É isso, não pronto. pode. Você tem que reescrever com as suas próprias palavras. Esse é o exercício aí da escrita científica. Você não pode só Certo. trocar por sinônimo. Pronto, era uma dúvida que eu normalmente, quando eu fazia, eu ficava nessa dúvida. Será que eu posso mesmo? Normalmente eu costumo já reescrever, mas já aconteceu, né? De algum trabalho ou outro, a pessoa rapidinho Mas vai não lá e troca pode. uma palavra ou outra só para não ficar igual. Cuidado com isso, cuidado com isso, que isso é coisa de propriedade intelectual, não pode, tá? Certo, beleza. E aí, ó, o que é que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês que tudo isso aqui a gente vai marcando, né? Eu separei as palavras-chave por corzinha, né? E todos eles precisam estar na minha introdução. Então, vejam que essa parte aqui do meu texto, depois de eu ter falado de forma geral sobre o meu tema, ela tá de azul os outros dois próximos parágrafos. Então, azul no meu título é indústria gesseira. Então, eu sei que esses dois parágrafos aqui eu já estou falando sobre indústria gesseira. E aí eu já dou o check de que eu já falei sobre essa palavra-chave aqui e que não preciso mais explorar tanto ela assim. Então, nesses dois parágrafos, eu introduzi a importância da construção civil e conectei com a indústria gesseira, que faz parte da construção civil, né? Que é uma palavra-chave do meu título. Mais importante, eu trouxe dados. Nesses primeiros parágrafos aqui, depois que a gente sai da parte geral, é importante focar no que a gente quer falar, mas é importante também que a gente traga dados econômicos, ambientais, sociais, dados de fontes confiáveis, como, por exemplo, relatórios do IBGE, relatórios do SEBRAE, relatórios da Agência do Meio Ambiente, relatórios da Agência Nacional de Água e Saneamento. Então, tudo que for dado, seja através de uma citação de um artigo ou através de fontes especiais, devem vir logo nesse começo, já para mostrar que aquele assunto que a gente está trabalhando, ele é importante, certo? Então, falei do tema de forma geral aqui e já conectei, utilizei uma frase para conectar com o meu próximo parágrafo. Isso é uma estratégia de escrita científica para que eu não jogue outros parágrafos e esses próximos parágrafos, eles fiquem dançando. Porque cada parágrafo ele vai trazer uma ideia. Vocês vão perceber que aqui eu estou fazendo de azul, lá na frente eu vou fazer a parte de priorização, depois de indicadores de desempenho, depois de balanço de scorecard, depois de fit trade-off. E tudo isso precisa ter uma conectividade, né? Para que eles não fiquem dançando e para que isso dê uma fluidez ao meu texto. Então, percebam que no parágrafo anterior, falei de forma geral, de geração de resíduos, e falei, um dos setores que contribuem para essa situação de geração de resíduos é o da construção civil. Então, eu já chutei a bola para o meu próximo parágrafo. E aí eu vim com um conector de início. Neste contexto, Clepa et al. 2019 afirmam que a construção civil é um dos principais impulsionadores da economia de um país, tendo considerável contribuição para seu produto interno bruto, além de ter uma significante importância para a geração de renda nas economias locais e regionais, através do fornecimento de matéria-prima para a construção dos seus projetos de desenvolvimento de estrutura urbana. Percebam que estava falando sobre resíduos,
falei que um dos setores que mais contribui para a geração de resíduos é o da construção civil. Trouxe aqui que a construção civil, um dado que a construção civil, ela é um dos maiores impulsionadores da economia de um país, né? Ou seja, trouxe dados econômicos, mas também poderia trazer dados ambientais e dados sociais, certo? E já criei uma outra frasezinha aqui para conectar com o meu próximo parágrafo. Percebam, como parte importante desse setor, que é o setor da construção civil, tem-se as indústrias que compõem os arranjos produtivos locais do gesso. Então, aqui eu já falo, ó, em Pernambuco, o arranjo produtivo local do gesso, então perceba, construção civil, arranjo produtivo local do gesso, arranjo produtivo local do gesso. Então, eu vou sempre dando a bola para o meu próximo parágrafo, para conectar os meus parágrafos de forma concisa, certo? E aí eu falo, ó, em Pernambuco, o arranjo produtivo local do gesso destaca-se pelo volume e qualidade da produção, que chega a atender 95% da demanda no âmbito nacional. Perceba que aqui eu falei sobre questões econômicas e financeiras, aqui eu estou falando agora sobre volume, qualidade e demanda. Então, é um outro dado, é um outro argumento. Não teria como eu falar sobre volume, qualidade e demanda, né, no mesmo parágrafo que eu estou falando sobre questão financeira. Então, cada parágrafo ele tem que trazer uma única ideia. Aqui girou em torno somente da questão financeira e aqui girou em torno da produção para atender à demanda. Aí eu coloquei, contudo, apesar do potencial apresentado, as indústrias componentes desse APL enfrentam dificuldades, pois competem em um cenário com outras indústrias que muitas vezes operam na informalidade e conseguem ter preços mais atrativos do que os seus produtos, embora com qualidade inferior. Vejam que eu trouxe um contraste com o parágrafo anterior, mas continuei no mesmo tema de qualidade, de demanda e de volume que eu estava falando, certo? Aí, dessa forma, as indústrias do APL do gesso de Pernambuco encontram problemas para um nivelamento de desempenho operacional e gerencial que as tornem mais competitivas nesse nicho de mercado. Trouxe um dado de quem? ITEP, que é o Instituto Tecnológico de Empresa de Pernambuco. Então, é uma fonte confiável de dados. Não é um artigo, mas isso aqui era um relatório, que era um relatório importante para esse tipo de empresa que eu estava trabalhando. Então, eu trouxe dados, eu trouxe argumentos, eu trouxe citações que eram importantes para a construção da lógica por trás da indústria gesseira, certo? Todo mundo entendendo até aqui? Sim. Então, vamos lá. Sim, professor. Depois que eu fiz tudo isso, já foi 1, 2, 3, 4 parágrafos, né? Para a dissertação, a gente já vai ter pelo menos aí uns 6 parágrafos, tá? 6 ou 5 parágrafos. Para o pessoal do PIBIC, 4 ou 5 parágrafos no máximo já tá ok nessa primeira parte. Depois, mostre o gap de conhecimento de forma geral. Mostre o que é que está faltando ser explorado na literatura. Destaque as áreas que apresentam pouca informação disponível, explique por que e como esse gap deveria ser resolvido e explique quais os passos lógicos que podem ser desenvolvidos baseados nas pesquisas existentes. Então, veja que eu mostrei o gap de conhecimento de forma geral. Eu disse que, dessa forma, as indústrias do APL do gesso de Pernambuco encontram problemas de nivelamento do desempenho operacional e gerencial que as tornem mais competitivas nesse nicho de mercado. Eu afirmei que existe essa dificuldade, mas eu não disse em momento nenhum, né, que era uma parte inexplorada da literatura. Eu vou falar isso apenas daqui a pouco. Eu apenas apresentei, dei um spoiler para o leitor de que eu vou falar sobre essas empresas especificamente e que elas enfrentam dificuldades de acordo com esse relatório que eu trouxe. E aqui, aqui você deve também mostrar que examinou dados, mostrar quais são as preocupações desse tema,
apresentar com confiança o porquê da importância dessa temática. Aí eu vim, trouxe dados importantes. Corroborando negativamente com esse cenário, isso aqui também são frases conectoras, essa ETIAL 2017 apresentam como principais impactos dessa indústria o alto consumo de energia e a emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, além das questões econômicas que eu trouxe, além das questões de volume de produção e de atendimento da demanda e qualidade, eu estou trazendo agora a questão ambiental, certo? E aí eu tracei um plano, dei uma leve introduzida sobre o tema. Por exemplo, nesse sentido, da Rocha e Sattler 2009, discutem que é importante, então, que haja uma mudança de atitudes tradicionais prejudiciais para posturas que elaborem modelos mais sustentáveis e competitivos da produção, como é o caso dos sistemas de produção enxuta, do inglês Lean Manufacturing. Lembrem que o Lean Manufacturing, ele também é uma palavra-chave que eu estou lá no meu título. Então, eu estou fazendo eu estou trazendo para vocês mais uma daquelas palavras-chave que eu vou falar. Então, o conceito de produção enxuta, que é o Lean Manufacturing, é caracterizado por um conjunto de práticas que são dinâmicas, por serem orientadas ao conhecimento e pelo esforço contínuo de eliminar desperdícios com o intuito de criar valor para a satisfação dos seus consumidores. Isso aqui é letra minúscula agora, de acordo com o novo acordo da ABNT. Abreu et al. 2017 compactuam com esse pensamento e afirmam que, além de agregar valor, as práticas enxutas conseguem associar eficiências em termos operacionais, gerenciais e ambientais. Isso responde aos problemas enfrentados pela indústria do APL do gesso. Então, percebam que eu tracei um plano aqui para resolver o problema que eu apontei anteriormente. O problema foi: as indústrias do APL do gesso encontram problemas para um nivelamento de desempenho operacional e gerencial que as tornem mais competitivas nesse nicho de mercado. E falei que uma das alternativas para solucionar esse problema é o Lean Manufacturing, né? E expliquei o porquê o Lean Manufacturing consegue, de forma geral, consegue resolver ou é uma alternativa de resolver esse tipo de problema, tá? Então, tracei um plano aí, dei uma leve introduzida sobre o Lean Manufacturing, certo? Então, mostre como o seu estudo resolve o gap da literatura, né? Apresente seu problema de pesquisa, utilize entre 1 e 2 sentenças no máximo. Cuidado para não prometer demais. Então, eu mostrei aqui. Consequentemente, são necessários indicadores de desempenho, do inglês Key Performance Indicators, para acompanhar o desenvolvimento da implantação das práticas de produção enxuta da indústria do gesso. Aí falei sobre mais uma palavra-chave do meu título. Verifica-se, então, que há necessidade de priorizá-los. Falei sobre mais uma palavra-chave do meu título, né? Depois, eu já dou uma introduzida aqui, para atender isto posto, o objetivo do presente estudo é propor uma abordagem para auxiliar gestores da indústria do APL, do gesso, a realizar a priorização do indicador de desempenho Lean. Essa estrutura aqui é para o pessoal do PIBIC. O pessoal do PIBIC já vai apresentar o objetivo, logo nesses primeiros parágrafos. O pessoal que está fazendo a dissertação vai carregar isso um pouquinho mais até o final para trazer um problema de pesquisa, que é geralmente uma pergunta de pesquisa, certo? Mas quem está escrevendo artigo já apresenta o objetivo aqui. Para atender esse objetivo, utilizou-se uma abordagem combinada do Balanced Scorecard, que é o BSC, e do método multicritério Fit Trade-off. E aí, eu vou explicando, Balanced Scorecard, um parágrafo para ele, para explicar o porquê ele é importante, certo? Depois, mais um parágrafo sobre o Fit Trade-off, que é o porquê ele é importante de ser utilizado
nesse contexto, certo? Então, vejam que eu falei basicamente sobre todas as minhas palavras-chave. Falei sobre priorização, falei sobre indicadores de desempenho, falei sobre a indústria gesseira, falei sobre o balanço de scorecard e falei sobre o FIT trade-off, certo? E aí eu falei sobre todas as minhas palavras-chave e isso mostra que, de fato, a minha introdução, ela tá uma introdução forte, porque ela tá alinhada ao meu título que foi gerado anteriormente, certo? E aí, ó, para finalizar a introdução, o pessoal que está fazendo artigo, vai fazer. Só um momento, gente. E aí o pessoal que vai fazer sobre os artigos, né? Vai falar sobre o objetivo aqui do trabalho, logo no meio, certo? Mas o pessoal que vai trabalhar com a dissertação, as teses ou os TCCs, vai criar a pergunta de pesquisa, né? Que vai ser no último parágrafo da minha introdução. Então, a gente leva, o pessoal da dissertação leva essa última pergunta até o final e o pessoal que vai trabalhar com os artigos trabalha com o objetivo logo aqui nessa partezinha, certo? Ó. Dicas para fazer uma boa introdução. A introdução ela precisa pegar a atenção e o interesse do leitor. E ela precisa dar ao leitor um resumo sobre os estudos anteriores. Só um momento, gente. Que tem um barulho aqui. Vamos lá, gente. Tentar mais uma vez antes de ser interrompido novamente, certo? Então, a ideia geral da introdução é justamente pegar a atenção e o interesse do leitor
e dar ao leitor um resumo sobre estudos anteriores no mesmo tópico. Citar, por exemplo, aí 3 ou 4 estudos por tópico no máximo, destacando qual é o gap da literatura. Então, naquela partezinha que a gente mostra qual é o gap da literatura, sempre é bom a gente citar 3 ou 4 artigos que chegaram à mesma conclusão de que esse tipo de estudo é um estudo que ainda não foi feito com tanta ênfase na literatura, que ainda não foi tão bem trabalhado assim. E aí a gente cita geralmente 3 ou 4 daquela forma como eu mostrei para vocês, do mais antigo até o mais atual. Justamente porque se eu só cito um artigo para falar do gap que eu construí, que eu identifiquei na literatura, pode ser que esse gap ele não seja uma lacuna de fato. Pode ser que somente aquele artigo que eu estou citando, ele mostre essa lacuna. Mas podem existir outros, né? Quando eu trago 3 ou 4 artigos, podem existir mais artigos que tenham chegado a essa mesma conclusão. E aí, sempre citá-los no momento que vocês vão falar do gap é sempre importante, tá? Mostre sobre o que é sua pesquisa, formulando claramente o problema que não foi explorado. Então, você tem que dizer, principalmente o pessoal que vai trabalhar com a dissertação, quando vocês forem criar o parágrafo final, que é uma pergunta, né? Que esse estudo ele não foi realizado, né? E que vocês estão com esse objetivo de fazer uma exploração nesse tema. Apresente argumentos para sustentar o seu problema e qual o ganho de conteúdo que se trará com o seu TCC. Então, argumentos pode ser em forma de citação, pode ser em forma de dados, pode ser você misturando alguns autores para escrever aquilo que você deseja escrever, que você sabe que é um argumento importante para o seu trabalho. Então, tudo isso vai computar aí como um argumento para sustentar a tese do seu problema. Monte seu problema de pesquisa, né, que é a pergunta final para o pessoal que está trabalhando com TCC e com dissertação, certo? E não esqueçam de listar as referências. As referências, elas precisam ser listadas, certo? Quando a gente está falando dos parágrafos especificamente, cada parágrafo ele tem algumas regrinhas básicas para a gente fazer a construção desse parágrafo. Use um tópico por parágrafo, como eu já tinha dito para vocês. Se eu quero falar do tópico financeiro, falo primeiro do financeiro, depois do ambiental, depois do social e assim sucessivamente, tá? Evitar estar enchendo linguiça, certo? Porque principalmente em artigos, a gente precisa ir mais direto, porque a gente tem aí de 8.000 a 10.000 palavras para trabalhar o artigo no máximo, mas para quem está escrevendo dissertação, TCC e por aí vai, tem uma brecha maior para escrever, mas mesmo assim, evitar encher linguiça, tá? Os parágrafos não podem ser nem muito longos e nem muito curtos. O ideal aí é que os parágrafos eles tenham, no máximo, 5 linhas, para ficar um parágrafo ok, tá? Mas há algumas exceções em que a gente pode colocar 7 linhas aí desses parágrafos, tá? Linke um parágrafo ao outro, utilizando sentenças e expressões de transição para dar fluidez ao texto. Então, vocês podem pegar aí, colocar na internet, por exemplo, palavras para introduzir um texto, palavras para dar uma ideia de adicionar argumentos, palavras para dar uma ideia de você negar aquilo que você tinha falado anteriormente, ou de contrastar aquilo que você tinha falado anteriormente. Então, por exemplo, ó, ademais é uma palavra que linka um parágrafo ao outro, mas que expressa continuidade. Contudo, é uma palavra que linka um parágrafo ao outro, mas que expressa oposição ao que foi falado anteriormente. Dessa forma, é um conjunto de palavras, né, uma locução adverbial, que serve para dar aí uma explicação. Então, vocês podem ver sinônimos aí que são úteis na internet para fazer justamente esses links. E além dessas palavras para iniciar os parágrafos,
sempre lembrar daquelas frasezinhas de conexão, né? Que jogam a bola de um parágrafo para o outro. Então, se no meu próximo parágrafo eu estou falando sobre construção civil, no meu parágrafo anterior, ali no final, eu tenho que falar alguma coisa sobre construção civil para já ficar amarrado com o próximo parágrafo, certo? Terminou a introdução, atualiza a lista de referências, para não esquecer nenhuma citação e para não perder os artigos que vocês estavam avaliando. Outra dica importante aqui é em relação à estrutura do próprio parágrafo, tá? Por exemplo, quando é que eu sei que eu preciso deixar a mesma informação num parágrafo ou dividir esse parágrafo em 2 ou mais sentenças? Eu posso seguir esse fluxograma aqui. Com o tempo, vai ficando mais claro quando não está legal uma certa afirmação num parágrafo ou em outro, certo? Então, vai ficando mais claro quando eu tenho que dividir ou não. Mas, como vocês estão começando, se tiver dúvida, pode utilizar esse fluxogramazinho aqui, ó. Todas as sentenças do parágrafo estão relacionadas ao mesmo tópico. Se a resposta for sim, aí você faz uma nova pergunta. Você consegue dividir esse parágrafo em 2 unidades menores para que ele caiba naquela listazinha de 5 a 7 a 7 linhas no máximo? Se sim, você divide ele em 2 unidades menores. Se não, o parágrafo já está bom da forma que está. Se as sentenças do parágrafo não estão relacionadas ao mesmo tópico, por exemplo, se no mesmo parágrafo eu falei de questões financeiras e ambientais, se a resposta for não, eu pergunto: os tópicos relacionados nesse parágrafo contêm informação essencial? Se sim, por exemplo, estou falando sobre economia e ambiente, eu divido esse parágrafo em 2 novos parágrafos. Se não, eu vou remover a informação que é desnecessária naquele parágrafo. Então, esse fluxogramazinho aqui, ele pode ajudar vocês nesse momento de fazer essa estrutura dos parágrafos, tá? E aí, agora é com vocês. Vou parar aqui de gravar.